em quais regiões do mundo esse tráfico ele se dá de maneira mais intensa? Tem alguma informação sobre isso, Juliana? A gente consegue ter pelo menos alguma noção ou não? Olha que interessante, você perguntou da questão das regiões do mundo, nós estávamos falando da internet, então, num primeiro momento eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que o tráfico de pessoas é uma realidade mundial, ele acontece em todos os cantos do planeta. E por falar em internet, eu faço a remissão a uma informação até educativa para os pais, então a todos os jovens, adultos, famílias que estejam nos vendo, eu recomendo que entrem num site que foi criado pelo governo americano. Recebemos, inclusive, na Secretaria da Justiça, o ano passado, a visita do embaixador para as questões de enfrentamento ao tráfico de pessoas americano, e nos foi colocada a existência de um site que se chama Slavery Footprint. Então, é escravo em inglês, footprint, que é a pegada também em inglês, esses dois nomes. Na internet, no Google, você joga, este site remete a um mapeamento mundial da rede produtiva, onde você, através da inserção de dados de consumo, e eu particularmente fiz o meu teste, então são hábitos de consumo desde do vestuário até hábitos alimentares, você consegue identificar no mundo inteiro. Então, você tem na Ásia, na África, você tem na Europa, você tem Toda uma rede. Nos Estados Unidos, na América Central e na América do Sul, enfim, em todo o globo, mapeamentos de locais onde você tem produção através de tráfico de pessoas e trabalho escravo, de plantação de chá, produção de eletroeletrônicos. Nossa. É algo muito amplo. O que dá para fazer em relação a isso? Porque, de repente, você digita lá, não é, um hábito de consumo, um alimento, não é, uma roupa, uma maquiagem, ou às vezes até algo lúdico, um filme, algo que você faz para se divertir. De repente você vê lá um intrincado de pessoas que são exploradas para que você possa desfrutar daquele privilégio. O que você pode fazer? Simplesmente não consumir? Como é que é? Vamos lá. É uma transformação social e uma transformação pessoal. Eu acho que hoje no mundo, nós estamos aqui num ambiente que eu tenho que ressaltar e agradecer a oportunidade deste programa, desta emissora, estar colocando para muito além da religião, mas, na verdade, para aquilo de mais importante que a religião tem, que é o olhar humano sobre todos os seres humanos. O bem-estar. Defender a vida. Defender a vida. Então, pensar em mudar e acabar com esta rede horrorosa de exploração é pensar em mudar hábitos pessoais. E a gente pode começar, e eu sempre brinco, Tem que começar né? pela gente. A começar pela gente. Se um dia paramos, por exemplo, estamos aí na luta em São Paulo pelo não uso das sacolinhas plásticas. Se alguns e muitos anos atrás eu me recordo do meu pai dizendo: não vamos consumir um detergente que não seja biodegradável, ou seja, vamos mudar um hábito de consumo. Eu acho que hoje também estamos nesse momento, primeiro, de avaliar o que consumimos, não só o que, mas o quanto consumimos. Eu acho que isso é muito importante. Segundo, buscar identificar de quem consumimos. Então, saber quem produz aquilo. Então, algo muito delicado, mas é importante que eu diga aqui para a população. A questão da indústria têxtil, ao menos aqui na cidade de São Paulo, ela movimenta uma população que vem do Brasil inteiro comprar roupas baratas na cidade, para se colocar à venda até em muitos shoppings, em outras capitais, em outras cidades do país. Super. Saibam, infelizmente, isto está sendo construído com base na exploração do trabalho de muitos migrantes, de muitas pessoas que estão aqui com seus filhos e com suas famílias, buscando uma condição de vida melhor, mas, infelizmente, estão sendo devoradas por uma condição de produção maciça e de lucro muito grande. Isso não é um discurso, não me entendam mal, de repressão do desenvolvimento do consumo. Ao contrário, é importante e é saudável. A identificação e a denúncia de uma realidade concreta Exato. que acontece e que precisa ser remediada. Exatamente. Então, assim, a melhor forma é pensar o que consumimos. Então, de onde consumimos e o quanto consumimos. É um exercício de nos incomodarmos, né, nos desassossegarmos, para tentar descobrir de onde vem aquela... E você consegue muitas informações. A Secretaria da Justiça, por exemplo, auxilia quem tiver qualquer dúvida ou buscar informação.
Temos aí uma rede de ONGs e de outras instituições públicas aqui no estado de São Paulo que atuam neste trabalho de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. Isso vai, Juliana, desde situações que não são propriamente ilegais, mas são injustas, Sim. até situações de crimes organizados, de crime Sim. organizado, né, para se manter essa estrutura, porque não é estrutura que acontece ao acaso. Uma estrutura pensada e alimentada, é uma estrutura de crime organizado. E ela tem um percurso a ser feito, né? É um mecanismo. Então, tem as suas etapas. A gente consegue identificar essas rotas também no Brasil? Há alguns anos atrás, essas rotas já foram identificadas, algumas das rotas foram identificadas, inclusive, pela Polícia Federal. E certamente muitas pessoas sabem que rotas, por exemplo, de exploração sexual, temos aí norte e nordeste, situações de grandes capitais de turismo, e conhecidas por turismo sexual como rotas de entrada e saída de mulheres no Brasil. São Paulo é um foco central deste trânsito de pessoas, na medida em que temos aqui um dos maiores aeroportos trabalhando na América Latina, com saída e entrada para voos no mundo inteiro. E hoje em ampliação, né? Agora, Então, você não acha, Juliana, especulando aqui, que a gente acaba muitas vezes vendendo essa imagem fora também? Porque quando a gente fala do Brasil e a gente quer provocar o turismo, muitas vezes a gente associa a imagem feminina, às vezes a uma certa vulgaridade, apresenta-se um modelo de mulher que não corresponde necessariamente ao modelo da mulher brasileira. Então, às vezes eu fico olhando assim e falo, meu Deus, isso passa fora daqui. Como é que apresenta-se lá essa imagem da mulher quando não corresponde à realidade da mulher brasileira em si, mas de uma particularidade da miséria brasileira que está sendo explorada, não é? E que não existe só no Brasil, mas também fora do Brasil. olha, eu tenho que colocar uma coisa que eu concordo com você, mas eu esclareço que essa minha concordância passa pela seguinte análise. Primeiro, estamos falando de um preconceito também criado pelo próprio estrangeiro que lê a nossa cultura e, às vezes, os próprios hábitos da nossa população e, por vezes, a alegria da mulher brasileira como algo vulgar, Leviandade. como leviano. Né? Temos essa realidade. E, infelizmente, muitas pessoas se utilizam aqui no Brasil e fora do Brasil exatamente vendendo a imagem da mulher brasileira como uma mulher vulgar. Na verdade, a mulher brasileira, ela não é vulgar. Ela pode, muitas vezes, ser vendida. Muitas das mulheres, eu tenho certeza que em algumas vezes é vulgar, mas acima de tudo estamos falando de uma população alegre. Quem conhece, como você, já morou fora do Brasil, quem teve a oportunidade de ter conhecimento e acesso a outras culturas em outros países, o brasileiro é um povo bem querido, bem quisto, bem-vindo, alegre, espontâneo, afetivo, comunicativo. Somos aí, no caso, um dos países que mais religioso da cultura, das religiões. Enfim, temos aqui um manancial de tolerância, de multiculturalismo. Enfim, somos uma nação que realmente, sob o ponto de vista pessoal, é muito especial e muito bem querida em muitos lugares. Mas, infelizmente, ainda sofremos uma série de preconceitos oriundos não só daquilo que as pessoas não conhecem, ouvem dizer, né, de São Paulo ou de qualquer outro lugar do país, e acabam comprando como verdadeiro. Né? E a mesma coisa acontece quando também aquela pessoa quer explorar as mulheres ou qualquer outra pessoa e vende aquela imagem. Um exemplo de tráfico de pessoas que conhecemos também na Secretaria é ligado às questões de atividade de dança e de cultura brasileira. Muitas dançarinas que não são vulgares, que não estão se prostituindo, mas são sensuais. Mulheres que dançam ritmos brasileiros e que vão fazer shows fora do Brasil, vendendo o quê? A cultura brasileira. Por muitas e muitas vezes, contratos de trabalho não são respeitados e aqueles grupos são inseridos numa marginalidade dentro daquele país. Ou então, uma dança, que é uma dança cultural e sensual, que é feita num grande espaço público, isso foi um depoimento de uma vítima. Ela acaba se tornando uma dança mais discreta e mais privada, para um pequeno grupo de pessoas. Depois para um pequeno grupo de homens e até mesmo para um único homem. E com o passar do tempo,
outras necessidades como alimentação, moradia, enfim, necessidade de se manter num determinado local, impossibilidade de pagar uma passagem de volta, faz aquela menina, que na verdade é uma dançarina, uma artista, ser submetida a uma situação de exploração. Então, veja, é um desdobramento perverso, que por vezes é fruto de um preconceito e de uma desigualdade social. Essas vítimas, uma das situações você citou aqui, que é a questão da vulnerabilidade social por causa também da carência, né, financeira, por causa de uma situação de miséria. Existem outros elementos que a gente pode agregar ao perfil da vítima, dizer assim, ó, esse conjunto aqui, esse pacote de características favorece para que essa pessoa seja uma vítima? No caso da exploração sexual, eu diria que sim. Falaremos de uma situação que é bem delicada, que é uma situação de absoluta ausência, por vezes, de um ambiente de equilíbrio que é familiar e social, que é a questão da exploração das travestis e transexuais. Ao falar dessa realidade, por exemplo, qual é a causa dela? O que gerou isso? Na verdade, o que gerou, essencialmente, é um desequilíbrio familiar. Então, naquele momento, não houve um núcleo forte, orientado, sedimentado, que permitisse existir uma segurança no seio daquela família para aquela pessoa. Aconteceu, portanto, uma ausência de oportunidade de estudo, de desenvolvimento pessoal e que gerou negados direitos básicos a essa pessoa por causa de uma condição. Exato. E assim, isto é uma identidade de causa que é geradora de um caminho que introduz alguém ao tráfico de pessoas. Não estamos, portanto, falando só de uma situação de ter alguém enganado. Estamos falando, por vezes, de uma situação de exclusão social. No caso de estrangeiros no Brasil, na verdade, do Brasil recebendo pessoas de fora do Brasil... porque a gente sempre imagina o caminho inverso, né? Exato. A gente como vítima. Mas, às vezes, a gente se esquece de que nós podemos ser um porto para essas pessoas também, né? E estamos sendo. São Paulo, eu vou usar dizer isso, mas São Paulo é a cidade mais rica do nosso país. Temos, não o maior PIB do Brasil, porque, surpreendentemente, não é São Paulo que é o estado que tem o maior PIB brasileiro. Mas, enfim, somos uma cidade rica, somos um país rico, aí beirando a sexta economia mundial, então isso não é brincadeira, isso tem um resultado de atração econômica e de sonho de desenvolvimento. Hoje somos a América para muitos latino-americanos. E o sonho de vir para cá e se desenvolver é fruto exatamente de o quê? De uma vulnerabilidade social aonde? Nos seus países. Acredite, um migrante no Brasil, uma criança aqui no Brasil, tem direito à educação garantidos por lei, não interessa de onde ela seja. Uma pessoa que precise de um atendimento de saúde será atendida no Brasil. Agora, Juliana, onde é que essas pessoas estão enfiadas, entendeu? Porque quando a gente começa a falar dessas pessoas, muita gente na sua cidade, no seu estado, corre o risco de pensar assim, mas não aqui, porque eu não estou vendo, não é? E mesmo você colocando aí São Paulo como uma dessas cidades, não é principal ou não, mas uma dessas cidades, quem está aqui na cidade pode dizer, mas talvez não seja como essa moça está falando, porque eu vivo aqui a minha vida inteira, eu vejo que tem sim, mas não nessa proporção aí, porque essas pessoas elas não estão tão expostas quanto a gente imagina. Onde é que estão essas pessoas? Na Secretaria da Justiça, para além da nossa atividade dentro da Secretaria, nós estamos desenvolvendo, através da Secretaria, fortalecendo uma rede que já está em criação há 1 ano e meio, que são chamados comitês. Nós temos um comitê estadual, que é formado de instituições que representam o Estado de São Paulo, mas principalmente comitês regionais, que estão sendo desenvolvidos, fortalecidos e ainda em construção. A exemplo desta capilaridade, ou seja, dessa representação do trabalho da Secretaria em todo o estado, temos casos identificados, por exemplo, em Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente. Nós temos aí muitos casos de exploração sexual nas regiões de Litoral, Registro, Santos, Guarujá. No caso da indústria têxtil, temos muitas regiões como Campinas, Americana, já identificadas questões de construção civil e plantação de batata, cana, no interior de São Paulo. Até faço a oportunidade de falar a questão do esporte, por exemplo. Estamos aí com um trâmite de uma ação que tramita em Santos com relação à exploração de jovens vindos do Norte e Nordeste para serem selecionados em peneiras de futebol na cidade de Santos, que hoje a estação
está em andamento e onde se pleiteia a identificação do tráfico desses meninos para exploração do futebol. O problema é trazer essas crianças, esses jovens? Não, né? Qual é o problema? O problema é trazê-los, primeiro, em desrespeito a normas legais. É desassisti-los. Desassisti-los, ou seja, não há crime em você ver um jovem que sonha em ser um jogador de futebol e estar numa cidade onde existe essa possibilidade, vindo de qualquer lugar do país. Jamais isso é crime, jamais isso é proibido. O que é proibido e que os pais têm que ficar atentos que é, se seu filho receber uma orientação, um pedido, uma oportunidade de trabalho, no caso de seleção de futebol, saibam que este menino tem direito a um salário, este menino tem um direito à educação, essa pessoa que moradia, tirou esse jovem da sua casa, ele tem obrigação de responder por ele. Obrigação. Obrigação legal. Então, assim, o grande problema hoje não é a oportunidade, é de que forma ela se desenvolve. Se o meu filho sai de casa, por exemplo, para fazer testes numa outra cidade, para ser qualificado como jogador ou não, e eu percebo, descubro, eu sou uma pessoa sem grandes possibilidades financeiras, sem muitos contatos com pessoas de maior influência que possam ajudar meu filho, e ele me ligou e me disse que está passando necessidade, que não tem aonde ficar, que está se virando para comer como pode. O que eu posso fazer? Vamos lá. A começar primeiro o contato com a própria Secretaria da Justiça. Nós não somos uma secretaria que executamos a atividade policial, por exemplo, mas somos uma secretaria onde articulamos com todas as instituições que trabalham juntas para essa demanda. Então, as pessoas, por exemplo, podem entrar em contato com a Secretaria da Justiça. Posso deixar o nosso telefone de contato? Favor. É o 11 3241 4291. Vocês também podem, no caso os pais, identificando a cidade onde os filhos estão, podem entrar em contato com a própria infância, conselho tutelar da cidade onde moram, ou promotores da cidade, no caso da infância e juventude, onde moram, ou da cidade onde a criança está. Ela pode buscar guarida, né, o criança e jovem, nessas instituições, que são as instituições que identificam e acolhem e podem dar segurança a essa família, a essa criança. Certo. Tem 3 perguntas que eu não posso deixar você sair daqui sem fazê-las, né? Eu sei que é uma ramificação, é um desdobramento de várias situações quando a gente fala de tráfico de pessoas. São muitas as possibilidades e os desdobramentos para isso. Não é? Quando você fala no âmbito profissional, só aí você tem 1000 empregos para esta pessoa, onde você vai concentrar esse grupo, esta pessoa. Não é? Mas, de uma maneira geral, eu gostaria de saber por que essa situação se mantém. Porque ela acontecer, tudo bem, a gente já sabe as motivações, é alguém querendo um lucro em cima desta pessoa, houve uma mentira, a pessoa foi enganada, mas já se descobriu enganada. Não é? Como é que essa situação se sustenta? Essa é a primeira questão. A segunda, quem é que está por trás disso? Não é? E a terceira, que penso eu a mais importante, o que a gente pode fazer para a gente combater o tráfico? Porque você disse que essa transformação começa na gente, não é? Alguma coisa eu posso fazer de concreta, desde evitar o consumo de certos produtos, mas também de intervenção direta sobre uma situação que eu estou vendo acontecer. E uma maneira segura, porque quando alguém tem consciência de que algo assim acontece, a primeira reação talvez seja de não envolvimento, porque ela sabe o perigo que a vida dela passa a correr a partir do momento em que ela intervém ali. Então, por que se sustenta? Não é? Quem é que está por trás disso? E o que eu posso fazer sem colocar em risco a minha família e a minha vida? Vamos lá, por que se sustenta? Nós, na verdade, estamos falando de um ciclo vicioso que é social e pessoal. No caso da exploração sexual, temos mercado para isso. Ela se sustenta exatamente da busca de um sonho, da tentativa de uma modificação pessoal da vida daquela pessoa que está no mercado de prostituição e que acaba sendo explorada, e por um público que pede a cada dia e cada dia mais que aquela realidade exista. Infelizmente, estamos falando de misérias humanas. No caso do trabalho escravo, se sustenta exatamente por um universo de
uma grande e disseminada situação de proliferação de consumo e produção de larga escala de roupa. Isso, na verdade, existem até estudos desenvolvidos sobre esta forma que eles chamam de a forma de exploração através do suor, ou seja, do esgotamento humano daquela situação. Você tem que abastecer hoje no mundo milhares de pessoas com todo tipo de produto. Estamos falando, na verdade, de uma realidade que é muito complexa. Ela se mantém por essas características e, sob o ponto de vista da vítima, olha que interessante. Essa mesma pergunta foi feita, por exemplo, por um grupo que desenvolve o trabalho com migrantes, até mesmo através ligado à Igreja Católica, a pastoral, né? E onde um dos padres disse: eu não consigo entender porque um migrante latino-americano, eu não vou nem identificar a população específica, mas infelizmente é uma população muito sofrida. O que faz esta pessoa que sabe estar sendo explorada sair de um local onde está sendo explorada e onde foi resgatada e ir para outro? Nós talvez estejamos falando, na verdade, de uma busca de tentativa de estar próximo dos seus pares, às vezes da sua crença religiosa, da sua identidade cultural. Então, o que faz isto se retroalimentar e permanecer não é só a maldade e a exploração, mas, na verdade, a necessidade de alimentar um mercado de consumo de todo o aspecto, o consumo de produtos e o consumo de seres humanos. Certo. Que, infelizmente, nós precisaríamos rever uma estrutura inteira no país. Quem faz essa exploração depende do tipo da exploração. Se estivermos falando de exploração sexual internacional ou nacional, nós estamos falando, na verdade, de pessoas que estão cuidando de crime organizado, questões que vão desde lavagem de dinheiro, a tráfico de drogas, a evasão de divisas, associadas às questões de exploração sexual, que, na verdade, estão absolutamente ligadas a essas realidades. Se estamos falando de trabalho escravo, estamos falando por muitas e muitas vezes de, como já foi noticiado pela imprensa, de grandes indústrias que produzem e precisam de mão de obra barata para terem viabilidade de venda dos seus produtos. Estamos falando de pessoas que estão aliciando, às vezes, pessoas de mesma nacionalidade, que se utilizam da sua experiência no país, que se utilizam da sua segurança por estar há mais tempo no país, trazendo pessoas da sua nacionalidade e as explorando aqui. Então, estamos falando desta realidade. E no que tange ao que pode ser feito e como pode ser denunciado, eu acho que talvez, não só o que pode ser feito, talvez a pergunta seja voltada para como eu posso denunciar. Exato. Estamos aqui em São Paulo, posso afirmar, e no Brasil certamente que sim, mas em São Paulo eu posso afirmar, preparados com uma série de instituições que estão aptas a receber denúncias, a começar pela Secretaria da Justiça. Nós somos um polo de recebimento de informação e denúncia e de articulação das instituições que podem estar prevenindo e reprimindo essa realidade. No telefone que eu já passei para vocês, é um telefone de contato, podem usá-lo. Ele é seguro, mas é importante que, acima de tudo, seja onde for feita a denúncia, que existam dados concretos de local, número de pessoas, identidade, motivação, enfim. Todo tipo de informação é necessária e tem que ser organizada para que a gente possa aí, buscar esta informação. Temos a Polícia do Estado de São Paulo hoje. Há alguns meses o governador centralizou a atividade de investigação no Departamento de Proteção à Pessoa do Estado de São Paulo, chamado DHPP, e através do telefone 180, no caso de São Paulo, você tem 181, São Paulo, 180 São Paulo, 181 nacional. Esses telefones podem ser usados para denúncia, e as denúncias são endereçadas diretamente a essa delegacia especializada, uma delegacia da Polícia Civil. Nós temos a Polícia Federal, temos a polícia, principalmente a Polícia Militar, no 190, que podem ser também formas de denúncia. E detalhe, você não precisa se identificar, é importante ressaltar isso, você pode passar informações. No caso de organizadas, seguras, mas dispensa você de se identificar. Exatamente. Por exemplo, no âmbito da internet, uma dica importante: se existir algum tipo de site de relacionamento, algum tipo de e-mail, que este e-mail e este site talvez estejam acrescidos e informados juntos dos chamados IPs, que são os números de identificação que você pode obter nos computadores. Com auxílio, o pai ou o policial pode obter essa informação no computador usado
pela pessoa. Você tem o Ministério do Trabalho aqui na cidade de São Paulo, que também é uma fonte de denúncias. Eles estão muitas e muitas vezes ligados e recebendo denúncias de exploração de trabalho escravo. Nós temos os conselhos tutelares espalhados em todos os municípios. Existe um conselho tutelar, eles também são fonte de informação e denúncia. Enfim, através da secretaria, através destes órgãos que estão aí buscando cada vez mais estarem próximos, a população pode sim procurar fazer essa denúncia e não precisa necessariamente se identificar. Ok. Juliana, eu agradeço você, quero agradecer você também que acompanha esse momento de bate-papo, esse papo aberto, né? Porque essa transformação precisa começar na gente, né? E a primeira atitude que a gente pode tomar é não compactuar com esse mal, com esse crime. Cada vez que a pessoa consome uma revista pornográfica, um filme pornográfico, cada vez que uma pessoa é capaz de pagar para usar o corpo de uma outra, ela está alimentando essa indústria de morte, porque é uma indústria de morte, de degradação do ser humano. Não se trata da gente pegar todo esse mundo da gente e transformar num lugar assim invivível, não é? Mas se trata da gente ir modificando o nosso comportamento à medida que a gente vai tomando consciência de que aquilo está sendo a destruição da vida de alguém. E se a gente tem que cuidar de alguém, temos que começar das pessoas mais próximas de nós, não é? O cuidado dos seus filhos é uma responsabilidade sua, dos seus amigos, dos seus parentes. Às vezes uma pessoa que está numa situação de exclusão, de isolamento, de solidão, está sendo empurrada para uma situação assim. Então veja, é importante a gente ter acesso à informação, primeiro para prevenir, para não deixar que aconteça, para diminuir a porcentagem desses acontecimentos. E segundo, uma vez que acontece, nós não precisamos ficar de braços cruzados. Não é? É um assunto, como eu disse, complexo, delicado, mas que a gente precisa tratar. Não é? E só o fato da gente poder trazer esse assunto para a mesa e gerar discussões e conversas e provocar no seio de uma família os comentários entre pais e filhos também, eu acredito que essa já é uma grande colaboração. Juliana? Posso somente acrescentar também um e-mail de contato ali da secretaria, é o NETPSP, repetindo, netpsp@sp.gov.br. É o e-mail da Secretaria da Justiça, no caso do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de São Paulo, onde podem ser recebidas também informações de denúncia, dúvidas, enfim, podemos aí estar passando as informações para orientação da família, e só peço que às vezes as respostas não são imediatas, mas serão certamente dadas. Então, ok. uma informação. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço.